sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, meu Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, meu Senhor. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, meu Senhor. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui dando início ao nosso culto dominical, nosso culto de adoração a Deus, nosso culto de estudo bíblico, e terminamos de ouvir agora essa música linda que com certeza todos conhecem, que fala: cada momento me guia o Senhor. E é sobre isso que nós estaremos pensando agora nesse início de culto, em toda a segurança, a confiança que nós podemos ter de que nosso Deus nos guia a cada momento, nos segura nas suas mãos, nos protege, não é isso? E aí eu quero ler com os irmãos alguns versículos do Salmo 56. Eles vão passar aqui na sua tela e você vai acompanhar comigo. Dá uma olhadinha. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Agora nós vamos ouvir uma música que o Jefferson vai cantar aqui pra gente, que provavelmente você também conhece. E ela diz: nada temerei, porque eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. É com isso que nós podemos contar, com o nosso Deus como nosso amigo em todos os momentos, cuidando de nós. Então vamos louvá-lo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim,
eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não sou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não sou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu sei que não sou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Ainda continuando nessa linha de pensamento da forma como Deus se relaciona conosco como amigos e não como servos, nós vamos acompanhar agora essa leitura de João 15, de 9 a 15. É lá onde tem aquele versículo bem conhecido que fala isso. Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Vamos acompanhar juntos e depois nós vamos cantar também um hino maravilhoso que fala sobre isso. Jesus, o nosso grande amigo. Vamos ler então. Graça e a paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande, né? A nossa família está participando desse culto, né? O mês da família.
E nós vamos fazer uma leitura bíblica aqui no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 9 ao 15. Disse Jesus: como o Pai me amou, também eu vos ameis a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. No coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um ombro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E nos dá consolação. E nos dá consolação. Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos mais uma vez reunidos numa manhã de domingo, se assim Deus permitiu, chegando a 11 domingos queridos sem nos reunirmos, lá no nosso endereço, naquele cantinho gostoso de Cascadura. Estamos acompanhando já há mais de 2 meses e nunca pensamos que essa quarentena durasse tanto tempo. Todo esse movimento que estamos vendo no mundo. No Brasil, mais de 20 mil pessoas morreram, sem contar as subnotificações,
Chegamos a mais de 300 mil pessoas infectadas, graças a Deus, mais de 100 mil curadas, e vendo esse movimento com muito cuidado, com muita serenidade, preocupação em alguns momentos também. Temos visto que algumas autoridades continuam perdidas. Aqui no Rio, então, nem sabemos se os hospitais de campanha eles serão todos montados, levando vida e esperança às pessoas. Mas são os nossos políticos, né, que continuam mostrando a sua mediocridade diante dessa pandemia. Mas, independente disso, nós temos um Deus que nos guia, um Deus que nos conduz em verdade, um Deus que renova as nossas forças. E é nele que nós estamos segurados ou seguros, firmados. E graças ao Senhor nós estamos seguindo esse caminho. Louvado seja o nome dele e que você possa continuar adorando e celebrando o nome do Senhor. Aquele que é o grande amigo, aquele a quem nós não devemos temer, nada temer, porque o Senhor caminha conosco. E nesta reunião virtual dominical, nós vamos falar desta caminhada na terra, da nossa peregrinação na terra e como Deus vai suprindo as nossas necessidades. Estamos, irmãos, acompanhando todos da melhor forma possível, ligando para as famílias da nossa igreja, buscando informações, recebendo outras também, todos em oração, em intercessão. Alguns familiares estão com Covid-19, estão enfrentando com muita coragem. Temos visto que algumas famílias de irmãos e amigos, alguns parentes vieram a falecer e a gente se junta também no consolo de Deus. E, irmãos, buscando da melhor forma possível, como Igreja do Senhor Jesus, que não está presa ao espaço e ao tempo, não está presa a templo algum, nós vamos vivendo essa caminhada. Estamos seguindo um protocolo, então, sanitário, governamental, e segundo o nosso governador, esse isolamento irá até o dia 31 de maio, e haverá um novo estudo para saber como é que as coisas acontecerão em junho, e nós estamos seguindo isso atentamente. Quando houver um afrouxamento do isolamento e quando houver a permissão para que as igrejas voltem a se reunir na cidade do Rio de Janeiro, dependemos também do prefeito, nós iremos criar um protocolo em nossa igreja. Em princípio seria uma reunião dominical somente, às 10 horas, sem EBD, continuaríamos ainda um tempo com a escola bíblica sabática, virtual, sem reuniões semanais, seguindo o protocolo de distanciamento. Aí eu queria que você imaginasse a gente ali chegando, todos de máscara, usando álcool gel, sentando apenas 3 pessoas em cada banco, separadamente. O louvor vai ser um pouco diferente por causa do movimento todo. Então será um tempo diferente mesmo, estranho, como todos nós estamos vivendo, mas histórico também, que vai fortalecer a nossa fé, vai nos fazer cada vez mais dependentes de Deus, usando todos os recursos que o Senhor nos deu para glorificarmos o nome dele em todo o tempo. Pela graça do Senhor, vivemos mais uma semana, estamos começando uma outra semana e rogamos a Deus que continue a nos guardar. Precisamos fazer a nossa parte, usando a máscara, o álcool gel, uma higiene bem feita e evitando sair de casa. Tem muita gente ainda abusando. Estamos observando as outras nações que estavam à frente da gente nesse sentido, vivendo isso há mais tempo, como eles estão fazendo o movimento, a mobilidade, mas lembrando que pode haver uma segunda onda de contágio do Covid-19. No entanto, o Senhor nos deu uma responsabilidade pessoal e de prudência, de cuidado, para que não chegue às nossas casas, porque aquelas casas que o Covid-19 tem chegado, tem trazido muita dor, muita tristeza, e nós podemos evitar isso. Então, se você pode ficar em casa, fique. Se você precisa se deslocar,
seguindo todos esses cuidados, mas precisamos ficar atentos, irmãos, porque nós ainda teremos pelo menos, eu acho, mais um mês de isolamento. E usando uma metáfora do futebol, a gente tem que tomar cuidado para não perder o jogo aos 45 do segundo tempo. Às vezes o time está lá jogando bem, está caminhando, mas existe um vacilo e toma uns gols no finalzinho e perde a partida, às vezes perde até o campeonato. Então, se já conseguimos passar por 60 dias, se for mais 30, vamos fazer com paciência, bom humor, perseverança, humildade, porque todo esse movimento é um movimento de Deus, da criação de Deus, e nós fazemos parte dela. E o nosso Deus Criador está atentamente observando tudo isso e nos ensinando a viver da melhor forma nesse período. Amém? Vamos refletir na palavra do Senhor e juntos aprender um pouco mais nesse tempo, buscando sempre aquilo que é o melhor para nós. Deus vai nos dirigir em todo o tempo. Amém? Bem, meus irmãos, convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Essa semana eu estava numa live com alguns pastores amigos, a gente estava numa reunião de oração, e em algum momento um dos colegas citou esse salmo, uma parte dele, e ele ficou no meu coração. Isso foi na segunda-feira, isso ficou no meu coração a semana inteira, e aí pensando, ruminando, trazendo para o meu coração, quero trazer para você nessa manhã também, no dia de hoje, e eu espero que ela possa aquecer o seu coração, possa fortalecer a sua vida diante do nosso desafio. Então abra sua Bíblia, ou estará aí na tela da televisão, do seu celular, o Salmo 84, que diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne chamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Desde já, eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita em você, nesse momento, quando você me vê virtualmente, vai já falar ao seu coração. Nós encontramos aqui um salmo de peregrinação, um salmo em que o povo estava caminhando em direção à casa de Deus, em direção à adoração ao Senhor. Esse salmo aqui, ele nos traz a reflexão e nos faz adorar ao Senhor. Ele fala aqui de bem-aventurança também, e nós estamos aí estudando na Escola Bíblica Sabática, o Sermão do Monte. Começamos com as bem-aventuranças e ontem você pôde estudar um pouco mais sobre elas. E sempre seremos bem-aventurados aos olhos de Deus e seremos sempre abençoados por Ele. Quando nós encontramos essa narrativa bíblica,
nós vemos o salmista refletindo sobre quem é Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o dono da guerra. Sabemos que quando Deus abençoava o povo de Israel, ele precisava não abençoar o outro povo que era desobediente. Aqui ele fala de que Deus é o rei dele, é o Senhor dele, é escudo dele, é a proteção dele. Hoje, Deus te convida a continuar confiando nele. Quando nós seguimos aqui um pouquinho o Salmo, e eu queria me ater a algumas situações importantes aqui, o quanto o salmista amava estar na presença de Deus, e a referência aqui, a casa do Senhor, os tabernáculos. Logo aqui no versículo 2, ele, de uma forma poética, singela, e um certo nível de inveja, vou usar essa expressão, ele cita aqui o pardal, a figura de um passarinho, que não tem valor comercial nenhum. Você encontra em tudo quanto é lugar. Se você entende um pouquinho de passarinho, já criou ou cria, você nunca viu um pardal dentro de gaiola nenhuma. Mas ele está em tudo quanto é lugar. Ele vai dizer que lá no altar do Senhor, até o pardal conseguiu ter ninho, as andorinhas. E aí, quando eu estava lendo esse texto, porque o salmista observou isso no momento da adoração, de que o ninho estava lá, de que havia esse movimento da criação de Deus ali próximo do altar do Senhor. Eu lembrei da minha adolescência, lá em Nova Iguaçu, na primeira igreja batista em Santa Rita, que era uma igreja pobre e pequena, e quem está na igreja há muito tempo, como eu e como muitos de vocês, o trabalho pioneiro sempre foi com muitos desafios, principalmente em cidades mais pobres, bairros adjacentes da periferia da cidade. E lá o telhado a gente não tinha laje, não tinha um forro como se tem hoje, nem de isopor, nem de gesso, nem de PVC. Se via a telha mesmo, via as madeiras, e eram aquelas madeiras antigas, rústicas, não eram aqueles caibros bonitos, cortados não, e as ripas bonitinhas não. E eu lembro muitas vezes que quando nós estávamos em culto, ou quando o pastor estava pregando, volta e meia eu passava um pardalzinho, tinha um ninho lá, cambaxirra também, é uma avezinha pequena, um passarinho pequeno, e eles encontravam sempre um cantinho entre uma telha e outra ali, um caibro e outro, para fazer o seu ninho e se proteger na casa de Deus. O salmista então lembra disso. Sabemos que esse salmo era um salmo de peregrinação. O povo precisava ir até o tabernáculo, depois com a construção do templo, para as festas anuais. A principal dela era a festa da Páscoa, mas existia a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Então existia uma jornada. Então, durante esse período, o povo ia muitos dias e precisava cantar, precisava louvar, e aquele que escreve era aquele que observava, era aquele que percebia tudo à sua volta. E ele sempre incentivava as pessoas a buscarem a presença do Senhor. Mas lá quando a gente chega, queridos, no versículo 6, ele fala de um famoso vale chamado Vale de Baca, que é quase uma transliteração do hebraico para nós. A expressão é Baca mesmo, só aumenta aí a letra K. Esse vale era um vale árido, e para chegar em Sião, para chegar onde estava o tabernáculo, precisava passar por lá. Nós sabemos que todo vale significa lutas, e a Bíblia cita pelo menos 36 vales, em que em vários momentos foram cenários na história bíblica de homens e mulheres que foram protagonistas de relacionamento com Deus num caminhar de fé. Esse vale, então, que é árido, e a palavra Baca significa choro, significa lágrimas, não era fácil essa caminhada de peregrinação. No entanto, quando eles chegavam lá nesse vale,
e o versículo 6 nos diz isso. Ele diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. A sensação que todos nós temos nesse período de pandemia é que nós estamos vivendo um vale. Nós estamos chorando, existe pranto, existe dor. Estamos vivendo um cenário de forma coletiva, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E automaticamente, de forma individual, para aqueles que foram contaminados, sofreram os sintomas, mas conseguiram vencer, ao mesmo tempo aqueles que perderam seus amados e o choro está dentro da sua casa. Parece que nunca vai terminar. Mas é interessante, irmãos, que lá nesse vale existiam umas plantas. E essas plantas, elas choravam. Esse choro era o quê? Essas plantas que derramavam um bálsamo, como se fosse um choro, e ao mesmo tempo um aroma. Então, no momento que eles passavam por esse vale que era árido, essas plantas vinham como um conforto, vinham como um consolo diante da caminhada que ainda se tinha pela frente. Então, esse vale ficou sendo conhecido pelo Vale de Lágrimas por causa dessas plantas. É interessante que o salmista, quando fala delas, fala de fonte. Então, dentro de uma questão metafórica, que venha nos dar um exemplo, quando nós passamos pelo vale, nós choramos, mas é um tempo também desse choro ser transformado num manancial, numa fonte. Então essas pessoas, os peregrinos que caminhavam por ali, e o vale também significa para nós um lugar de passagem, eles aprendiam tudo isso, lembrando sempre que Deus foi quem criou o vale. Deus quem que criou o ambiente, o bioma árido, a floresta atlântica, né? A floresta tropical, melhor dizendo, todos esses biomas no mundo, foi Deus quem criou. Tem lugar que é mais frio, tem lugar que é mais quente, mas a delicadeza de Deus, a sensibilidade de Deus com toda a sua criação, faz com que em meio ao deserto venha um aroma de vida. E a minha oração, nesse momento que eu estou gravando esse áudio para você, pedindo ao Senhor que chegue ao seu conhecimento nesse domingo, é que essa palavra possa ir ao seu encontro, de encontro à sua necessidade também, ao encontro dela, e você sinta um aroma nas suas narinas, um conforto, um consolo. E que essa palavra possa ser bálsamo, que vai aliviar a sua dor e vai renovar a sua esperança. Então o Vale de Baca, para nós, é uma reflexão muito importante nos dias de hoje, quando vivemos incertezas, quando a nossa peregrinação parece que ficou mais pesada. Nós estamos peregrinando na terra, estamos indo para o céu, aqui é um lugar transitório, pode demorar 100 anos até para alguns, na maioria das vezes 70, 75 anos. Mas em alguns momentos da nossa peregrinação, algumas situações surgem e fazem com que eu e você fiquemos firmes, observando os detalhes da nossa caminhada para perceber que o nosso Deus está conosco nessa peregrinação. Na aula da EBD, da Escola Bíblica Sabática, ontem, se você participou, nós publicamos uma música em inglês que fala que Deus é o Deus da montanha, Deus é o Deus do monte, mas Ele é o Deus também do vale, que Deus é o Deus do dia, que Deus também é o Deus da noite, Deus é o Deus de perto, Deus de longe, Deus é Deus, Senhor absoluto, e está com você nesse propósito. O texto vai nos mostrar também que nesse versículo 6, quando ele fala que uma fonte, a chuva também enche
os tanques. Quando vinham os períodos de chuva, existiam nesse trajeto alguns poços, tanques ou cisternas. Alguns eram naturais, outros eram cavados. Então, quando vinha a chuva, havia um armazenamento de água ali que servia para beber, servia para os animais que estavam com eles na peregrinação e era também um alívio. A gente aprende com isso, irmãos, que em nossa caminhada nós vamos ter o socorro de Deus em todo o momento de nossas lutas. Então, quem estava caminhando ali conseguia ter água para poder beber e alimentar. A gente percebe também que em nossa caminhada pelo vale existe esforço. Precisava cavar cisternas e poços. E na nossa jornada também de vida, de peregrinação aqui na terra, a gente aprende a deixar um exemplo, um legado para as pessoas, que eram poços para os outros que viriam. Então, quando eles chegavam no Vale de Baca, já existiam alguns que foram cavados pelos outros que no ano anterior fizeram aquela jornada. Talvez, a especulação é minha, muitos daqueles irmãos, aquele do povo de Israel, cavavam o poço e no outro ano bebia dele. É esse ciclo da vida que envolve generosidade, que envolve seguir em frente e olhar para o lado, olhar para as pessoas. No dia de hoje, a palavra do Senhor nos mostra que é possível que eu e você passemos pelo Vale de Baca, seguindo nossa caminhada de adoração, seguindo uma caminhada que envolve adoração, louvor e envolve entrega e confiança em Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de experimentar a cada dia a palavra do Senhor. Como eu falei, aqui fala sobre sermos bem-aventurados. Somos bem-aventurados como peregrinos porque a nossa força está em Deus, porque Ele transforma as nossas lágrimas em fontes de vida, porque o texto diz no versículo 7, a gente caminha de força em força. Nós vamos dando passos e vamos sendo renovados pelo poder que vem da cruz do Calvário. E quando eu digo da cruz, não literalmente, mas tudo que ela simboliza é o próprio Cristo, que tem nos fortalecido. E a gente aprende nesse salmo também, meus irmãos, que o nosso destino é o Senhor. O salmista vai dizer aqui que Deus é o escudo dele, que ele estava nesse propósito, e ele diz no versículo 10, porque vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 outros em outros lugares. Ele faz aqui, como eu gostaria de trabalhar na casa de Deus, ser um funcionário, diante do símbolo da representação de Deus. Deus habita em nós com o seu Espírito, e nós não temos um lugar para peregrinar. Temos visto muitas peregrinações de outras religiões, mas ela é tola, ela é sem sentido, não há necessidade disso. Mas ele fala aqui do tempo, irmãos. Nós não sabemos quantos dias ainda teremos de pandemia, mas para Deus é um dia só. Aqui o salmista fala de tempo, aqui o salmista fala de ciclos, aqui o salmista fala de fases da nossa vida, o caminhar da nossa fé. E é sempre bom passar um tempinho muito maior do que Deus, e ele diz do que 1000 outros dias. 1000 dias daria o quê? Mais de 3 anos, correto? Uma média de 3 anos, sem vivermos com o Senhor. Nós estamos aí há 60 dias e talvez chegaremos a 90, sem estarmos na casa de Deus, no sentido da nossa lugar de reunião, sem estarmos com os irmãos. Você imagine 3 anos. Então, nesse nosso caminhar de vida, nesse nosso caminhar na presença do Senhor, eu e você vamos caminhando sem medo. Essa simples reflexão que envolve a palavra do Senhor, que é sempre rica, faz com que eu e você sejamos sempre renovados pelo poder dele, para continuarmos peregrinando, continuarmos adorando o Senhor e servindo à vontade dele. Temos muito mais valor do que a andorinha, temos muito mais valor que o pardal. E olha que Jesus vai citar isso lá nos seus ensinos, lá no Novo Testamento.
mas no dia de hoje, eu e você somos convidados pela palavra do Senhor a mantermos o foco da nossa peregrinação, a mantermos o foco da nossa jornada, cavando poços, sentindo o aroma da vida, adorando o Senhor dos Exércitos, vivendo em comunhão uns com os outros e sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. Quando nós pensamos em momentos de luta e de dor, gostaria de lembrar aqui do pastor John Bunyan, um pastor batista, perseguido por causa do Evangelho de Cristo, e ele vai escrever o famoso clássico O Peregrino. Ou seja, foi no choro dele, das lágrimas dele nas cadeias, que ele escreveu uma obra de arte, uma obra literária cristã que fala sobre esperança, que fala sobre jornada e fala sobre sentido da vida. Foram nas prisões que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas que mais ensinaram ao seu povo. E talvez seja para você e para mim um momento de luta, de dificuldade, que nós experimentamos um aroma que muitas vezes nós não experimentamos em outro lugar. Que no dia de hoje eu e você possamos entender que tudo isso que está acontecendo conosco faz parte de um mover de Deus no meio de tudo aquilo que Ele criou. E tudo que Ele criou é bom. E eu e você somos parte dela. Como viveremos após a pandemia, nós não sabemos. Sabemos que se o Senhor nos permitir viver, seguiremos mais experientes, mais maduros, talvez com mais cabelos brancos aqui, com barba branca, mais adoradores. Sempre seguindo a vontade do Senhor, sempre fazendo a vontade dele. E o versículo 12 diz assim, meus irmãos: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Que você no dia de hoje renove esta aliança com o Senhor. E eu convido você a adorar o Senhor cantando o louvor Teus Altares. E aí fala desse Salmo 84, faça isso com alegria no seu coração e daqui a pouquinho eu volto para encerrarmos o culto desta manhã, ok? Deus abençoe. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei
Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E aí, queridos, lembrou desse louvor de Guilherme Kerr? É bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como nos ensina, né, Jeremias. E quando eu e você, juntos, entendermos sempre os propósitos de Deus, a jornada vai ficar mais tranquila. Queridos, no próximo fim de semana, nós teremos o Congresso de Família, chamado Conectados em Casa. Estarão conosco virtualmente pastor João Luiz, que é nosso missionário, amigo lá em Portugal, na cidade do Porto, pastor Paulo Moncalvo, também um bom amigo, pastor lá em Minas Gerais, e pastor Valdo Fonseca, pastor da CIB de Curitiba. E juntos com louvores, adoração, nós buscaremos o aprendizado de Deus para esse tempo. Nunca ficamos dentro de casa, talvez na história de nossas vidas, nesse período que estamos vivendo, e com isso aprendizados. Então nós vamos dar publicidade da melhor forma possível, para que juntos celebremos a família que o Senhor nos deu. Todos nós nascemos numa família, passamos por ciclos e seguimos em frente. Também estamos começando uma nova campanha, #Quarentena Criativa. Ou seja, o que você conseguiu fazer de novo nesses dias? Você fez tricô, você fez uma pintura, né? Maria Antônia me mandou uma pintura de uma mesa lá que ela tinha lá antiga, pintou, ficou linda. Vocês viram aí que eu fiz uma geleia de jabuticaba. Enfim, o que você conseguiu desenvolver? Lembre-se aquilo que você não fazia. Vamos imaginar que fosse uma dracma perdida aí na sua casa que você encontrou. Se você ainda não conseguiu, você vai ter aí algum tempo pela frente. Aí você manda pra gente, manda pra mim, manda pra Rose, manda pro Gesimar, e a gente vai fazer as edições, buscando criatividade para a gente se ver, correto? Então, juntos, vamos buscando em Deus criatividade. Lembrando que nós temos cestas básicas na igreja ainda, se você souber de alguém ou se você estiver precisando, o Marcos Vinícius está lá às terças, quintas e sábados, das 10 às 17 horas. Queridos irmãos, que o bom Deus nos conduza em fé, que o autor da nossa fé, que é Cristo Jesus, possa nos guardar. Essa semana tivemos a triste notícia do falecimento da irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos. E nós oramos por eles, nós oramos por ela, mas é interessante que ela teve uma melhora em todo o seu quadro clínico e nesse momento Deus chamou para si. E aí a gente termina o culto desta manhã adorando o Senhor, cantando Autor da minha fé. Irmãos, ninguém pode tirar de nós a nossa salvação. Ninguém pode tirar de nós a nossa fé. O nosso Deus é quem nos criou, nos salvou, nos capacitou e está nos conduzindo em verdade.
Que essa nova semana que começa seja uma semana que eu e você continuemos a sentir o aroma do Senhor Jesus. Que nós continuemos a cavar poços, a beber água nos poços que outras pessoas cavaram, mas sempre com o nosso olhar na eternidade. Sempre buscando o alvo da soberana vocação que é Cristo e fortalecendo uns aos outros. Bem-aventurados somos, porque Jesus nos fez felizes e junto com Ele nós iremos viver eternamente na felicidade que só vem da cruz do Calvário. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele permitir. Até mais! Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé,
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor